Origem. O judaísmo originou-se por volta do século XVIII a.C., quando Deus mandou Abraão procurar a terra prometida. Seu desenvolvimento ocorreu de forma conjunta ao da civilização hebraica, através de Moisés, Davi, Salomão e muitos outros, sendo que foram esses dois últimos reis que construíram o primeiro templo em Jerusalém. De acordo com o judaísmo rabínico e tradicional, Deus revelou as suas leis e mandamentos a Moisés no Monte Sinai, na forma de uma Torá escrita e oral. Esta foi historicamente desafiada pelos caraítas, um movimento que floresceu no período medieval que mantém milhares de seguidores atualmente e, segundo o que o movimento afirma, que apenas a Torá escrita foi revelada. O judaísmo afirma uma continuidade histórica que abrange mais de 3.000 anos. É uma das mais antigas religiões monoteístas que sobrevive até os dias atuais e a mais antiga das três grandes religiões abraâmicas. Os hebreus e israelitas já foram referidos como judeus nos livros posteriores ao Tanakh, como o livro de Esther, com o termo judeu substituindo a expressão filhos de Israel. Os textos, tradições e valores do judaísmo influenciaram mais tarde outras religiões monoteístas, tais como o cristianismo, o islamismo e a fé Bahá'í. Muitos aspectos do judaísmo também influenciaram pela ética secular ocidental e pelo direito civil. Conflitos. Na região da Palestina ocorre um conflito antigo, onde os judeus e os árabes reivindicam o mesmo território. Se trata de uma guerra da Palestina disputada. A disputa se acirrou no final do século XX, a partir de 1948, quando foi declarada a criação do Estado de Israel. Mas ainda hoje ocorrem conflitos entre palestinos e israelenses, principalmente em Gaza. A Palestina está localizada entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, no Oriente Médio. E até o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, estava sob o domínio do Império Ottomano. Com a dissolução desses impérios, a Inglaterra passou a administrar a região em 1917. Calculando-se até o fim de 1946, a Palestina era habitada por cerca de 1.200.000.000 de árabes e 608.000 judeus. Ao fim do conflito, os judeus iniciaram uma série de movimentos migratórios em uma tentativa de encontrar um novo lar após as perseguições ocorridas na Europa. Assim, a área possuiu por ser dominada por judeus a partir da Segunda Guerra Mundial. Para esse povo, a região dominada como Terra Santa e Terra Prometida. Além das questões territoriais, há conflito de recursos naturais, devido à existência de poucos recursos hídricos na área de conflito. Israel tem um interesse no Rio Jordão, que até parte do seu concurso na Palestina. O judaísmo foi a primeira religião monoteísta da história da humanidade, com mais de 3.000 anos de existência. Apesar de ser a menos em número de fiéis, cerca de 13 milhões, é uma das grandes religiões abraâmicas, junto com o cristianismo e o islamismo. O judaísmo é baseado no Tará, o alicerce de todas as crenças judaicas, práticas e estudos é o Tará, conhecido como os 5 livros de Moshe. Em seguida vêm os profetas e escritos. Juntos eles formam o Tará escrita, ou seja, a Bíblia hebraica. Esses livros escritos foram dados com tradições orais que interpretam e elucidam seus ensinamentos, às vezes enigmáticos. Essas tradições orais foram colecionadas naquilo que se torna o Midrash e o Talmud. O Tará escrito não pode ser plenamente entendido sem o Tará oral. O idioma litúrgico é o hebraico, com o qual se dirigem à entidade absoluta do judaísmo, Javé ou Jeová, Criador onipotente, onisciente, onipresente de tudo o que existe. Alguns dos sacramentos judaicos são a circuncisão, realizado em recém-nascidos do sexo masculino, o rito de passagem à maioridade, o casamento e o luto. Dentre essas datas mais importantes destacam-se a Páscoa, quando se comemora a liberdade do povo judeu no Egito. Curiosidades.
O maior pecado no judaísmo é a idolatria. O conhecimento místico do judaísmo é a reunião inacabada. O judaísmo considera judeu todos que nascem de mãe judia, além dos que foram convertidos. Os chapéus utilizados nas sinagogas é chamado de kippah e representa o respeito a Deus. O judaísmo não é uma religião missionária, portanto, não busca a conversão para as pessoas como o cristianismo. Judeus, israelitas e hebreus são do mesmo povo.